Bem-vindos à Alquimia do Coração, um canal dedicado a todos aqueles que queiram refletir e tornar mais conscientes os seus padrões relacionais, aprendendo mais sobre si mesmos, sobre o amor e definitivamente sobre aquilo que ele não é. Eu sou Cristina Leal, terapeuta transpessoal, escritora e especialista em crescimento pós-traumático resultante de relações abusivas. Acredito que é possível renascer e quero que saiba que é um privilégio enorme estar aqui e agora a partilhar-me consigo. Então aqui estou com gratidão para me partilhar em mais um episódio do nosso canal, para abrir espaço de reflexão hoje sobre um tema muito comum nas relações abusivas, que é acreditar mais em palavras e menos em factos. Vou falar-vos da Mariana, um nome fictício, uma mulher que na altura tinha 42 anos, que estava em fase de divórcio de um casamento de 7 anos e que, com a permissão desta mulher, eu vou ler um excerto de um e-mail que me enviou na altura. Explorei todas as possibilidades desta relação, como sabe. Nada mais havia para explorar. Gastei as chances e gastei-me com elas, como a Cristina costuma dizer. O meu marido levou-me quase à morte, com tanta rebuscação, tanta frieza e tanta falta de amor por mim. Dizia uma coisa e fazia outra, totalmente oposta. Andei anos a acreditar nas suas promessas. Agora fartei-me e disse-lhe que me queria divorciar. Mais uma vez prometeu-me mundos e fundos, que ia ser diferente, que ia estar mais atento às minhas necessidades e às necessidades da nossa relação, que ia encontrar tempo para uns programas a dois. Enfim, sabe que mais? Passou pouco tempo e já tudo voltou ao mesmo. E a estranheza maior é que parece que quem teve aquela conversa tinha sido outra pessoa que não ele. Culpo-me porque depois disto eu continuo a querer acreditar mais no que ele promete e menos naquilo que eu vejo a acontecer no nosso dia-a-dia. Vou seguir em frente. Isto é duro, muito duro, mas um dia vai deixar de ser. E deixou. Então, eu quero deixar aqui este espaço para este padrão. Eu irei falar em alguns padrões de relações abusivas, e este é mesmo apenas um. E também posso começar por a citar um escritor, José Méry, que diz num dos seus livros que o amor não se declara, demonstra-se. E eu não podia estar mais de acordo com ele. Nós, efetivamente, sempre que acreditamos mais em promessas e menos em factos, nós estamos a distorcer uma realidade. Nós estamos a querer convencer-nos de algo que, no fundo, nós sabemos que não é verdade. Tal como a Mariana, que esteve anos casada e que viveu sempre na esperança de... Ou seja, uma coisa são as promessas, uma coisa são as palavras que se dizem e outra coisa são os factos. E é para estes factos que nós temos que olhar se queremos ter relações saudáveis. Numa relação, numa roda relacional, não é? Numa relação que acaba sempre por ser há sempre uma espécie de... há um movimento na relação, não é? Onde as nossas partes são todas expostas e são expostas das mais variadas formas. Aquelas partes que precisam de ser curadas, aquelas partes que já são mais sãs. Então todas essas partes são envolvidas nessa dança a dois, não é? E então são as partes de um com as partes do outro que dão
a relação em si. Nós temos uma tendência muito grande para fugir da verdade, porque eu já falei nisto noutros episódios, a verdade muitas vezes é demasiado forte, é demasiado impactante, é demasiado preta e branca, ou seja, aquele filme a preto e branco que nós já não queremos ver porque já temos TV a cores, não é? E ai que enfadonho um filme a preto e branco. Então é a mesma coisa, às vezes a verdade é a preto e branco. Nós já vimos, mas tendemos a fugir dela. Então quando nós estamos nestas relações abusivas, isto acaba por ser uma dinâmica da própria relação, em que começa-se a basear a relação mais nas palavras do que propriamente nos factos em si. Porque é mais fácil, é menos doloroso para uma das partes, ou para ambas, estar baseado naquilo que se diz. Porque é mais fácil verbalizar, falar, não é tanto verbalizar aquilo que se sente, porque isso também é um desafio. Mas falar, nós falamos, nós gastamos palavras. Muitas vezes nós comunicamos e não estamos a dizer nada, porque pensamos que as palavras não são caras, não se pagam, mas as palavras pagam-se, porque as palavras resultam de pensamento, de energia. É preciso uma força vital para as colocar fora. Mas há palavras e palavras, não é? Há palavras que parecem que não saem de lado nenhum, que são só, ok, vou dizer, porque é mais fácil eu dizer isto para a outra pessoa se calar. Então o que é que queres fazer? Queres isto? Então está bem, eu faço. Queres aquilo? Então está bem, eu faço. Não me chateies com isso? Está bem, eu faço. Então nós vamos despachando por baixo, vamos despachando o lixo para baixo do tapete com estas palavras que nem palavras são apenas ali é qualquer coisa que nos sai pela boca fora, mas que vale o que vale, não é? Mas só que vale, ao que parece nas relações abusivas, vale ouro, porque é muito fácil nós olharmos para as palavras porque não as estamos a escutar. Porque se nós as escutássemos efetivamente, nós íamos ver nelas aquilo que é verdade e que não é. Mas nós não as escutamos, nós olhamos para as palavras. E então, ao olhar para as palavras, nós ignoramos os factos, porque não os queremos ver. Ou seja, o que seria equilibrado seria eu escutar as palavras e ver qual é a relação delas com os factos e perceber entre elas e os factos a congruência, a integridade, aquilo que resulta na prática da palavra que é dita. Mas nós não fazemos isto, por isso é que as relações são abusivas e tóxicas, porque há padrões que nós não temos às vezes consciência. E este é um deles que eu deixo aqui também para a vossa reflexão. Ou seja, a negação nas nossas relações é responsável por muitas quedas e por muitas quedas que algumas vezes são fatais, como foi o caso de Mariana, porque ela conseguiu gastar todas as chances e gastar-se com elas. E na opinião dela, no sentir, mais do que na opinião, ela vivia uma relação com alguém que tinha muita rebuscação, era muito calculista, esta pessoa. Ou seja, ele procurava as palavras certas, para a altura certa, para que ela ficasse naquela maneira que ele queria que ela ficasse. Porque na realidade ele queria que ela estivesse ali, mas não queria propriamente, segundo ela, estar
com ela enquanto mulher. Ele queria estar com aquilo que ela lhe proporcionava e não com ela. Então ele ia dizendo aquelas palavras e ela ia acreditando, ele ia prometendo e ela ia acreditando. Muitas vezes eu também tenho observado que a ânsia de encontrar um companheiro, uma companheira, faz com que isto seja uma coisa também muito fácil de acontecer, eu faço isto, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, e depois nós nem reparamos na realidade, nos factos, não é? E é uma coisa assim quase que é tão natural que nós nem nos apercebemos. E muitas vezes isto tem a ver com o medo de se estar sem este companheiro ou sem esta companheira, e que esta facilidade na não observação daquilo que acontece verdadeiramente torna a coisa aparentemente mais leve. Eu conheço muitas situações em que este padrão sustenta ilusões, que depois, claro, elas mais tarde serão desilusões, não é? Mas sustenta às vezes por um tempo até incrivelmente poderoso, ou seja, como é que se sustenta uma ilusão tanto tempo? Também é preciso, lá está, no caso da Mariana, ela sustentou à custa dela, não é? Porque ele prometia, porque o marido prometia e ela via, ela começou a determinada altura, mas foram precisos alguns anos, para começar a perceber que as palavras não coincidiam com os atos. Então eu deixo aqui este padrão para reflexão vossa, de que numa relação saudável o que importa é o que acontece verdadeiramente, os factos. Há aquele ditado, realmente os nossos ancestrais eram maravilhosos, aqueles ditados populares, todos eles, se vocês forem a ver, têm grande... São muito poderosos, porque têm muita verdade contida. E então, eles diziam, um dos ditados é: palavras leva-as o vento. E realmente é verdade, palavras leva-as o vento. O que é que interessa alguém que está todos os dias a dizer amo-te, 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 e depois comporta-se exatamente no oposto disto? O que é amo-te para aquela pessoa, não é? Também me recordo uma vez numa consulta alguém que me disse: mas ele nunca disse que me amava. Eu perguntei: isso é importante para si? O que é que isso lhe faz sentir? E a pessoa diz: olhe, é engraçado porque ele não diz, mas eu sinto, através das ações. Então o que é mais importante para si? As palavras ou as ações? Ou são ambas importantes? Qual é o lugar de cada uma? E mais um espaço para a nossa reflexão. O que é mais importante? Ou o que é tão importante como? Não é? Para mim, a meu ver, é que haja integridade. E a integridade é walk as you talk, é anda como falas, não é? Caminha como falas, é faz aquilo que dizes. Porque se tu disseres muito e muita coisa bonita, muitos âmbitos, muitas flores, muitas coisas, isso não representa na prática, efetivamente, aquilo que tu és e aquilo que tu dás na relação. Abrirmos então este espaço de que olhar para a nossa relação com olhos de verdade é conseguir não mentir
primeiro a nós mesmas, nós mesmos, e depois também ao outro. É tentar ser o mais honesto possível e fazer e dizer aquilo que eu posso efetivamente fazer e fazer aquilo que eu disse que fazia. Haver aqui uma integridade, porque acreditar mais em palavras do que em factos leva-nos sempre a situações, a sítios muito hostis, muito tóxicos, muito abusivos, que se perpetuam, porque é muito fácil viver de palavras. Ou seja, quando eu digo é muito fácil, o que eu quero dizer com isto é que parece muito simples para tapar, mais uma expressão antiga, o sol com a peneira, eu viver daquelas palavras, daquelas promessas todas. Ai, um dia vamos à Itália. Ai, um dia vamos não sei aonde. Ai, um dia vamos... Ai, sim, eu amo-te e quero ficar contigo para sempre. Este romantismo que nós temos encaixado, porque depois nada acontece. Na realidade, a pessoa está há 20 anos a dizer um dia iremos. E nós começamos a sentir que aquilo não corresponde, que há quase uma mecanização. Porque nas relações abusivas há quase um chip de mecanização de coisas que se repetem, não é? E também, se vocês repararem, se já estiveram numa relação abusiva, espero que já não estejam, mas se repararem, este denominador comum de haver um mecanismo, uma mecanicidade naquilo que se diz, as palavras são sempre muito iguais. E os factos também. Então, para passar de conto de fadas a conto de factos, é preciso colocar as palavras no sítio delas. É preciso escutá-las com os ouvidos bem abertos e olhar através do nosso olhar instintivo, intuitivo, mas também aquele que é prático, onde é que aquilo que nós escutamos aconteceu realmente, de que forma é que aquilo que nós escutamos aconteceu realmente. Para não arrastarmos decisões na esperança de que as promessas se tornem realidade. Podemos fazer isto, está tudo bem. Está sempre tudo otimamente no sítio que tem que estar. Está sempre tudo otimizado pela lente inteligente da vida. Porém, a vida é assim, é um sopro. E nós estarmos a gastar o nosso tempo arrastando decisões, não é? Na esperança de que tudo aquilo que o outro diz se torne realidade, e depois vemos os anos a passar e podemos ver o quanto nos enganamos e o quanto nos escondemos e o quanto é que escondemos de nós a verdade. Os factos são aquilo, são o que determinam, o que determina com exatidão, enquanto as promessas nos fazem viajar no imaginário, que até pode ser maravilhoso, mas que no momento não é ainda. Então este trazer à realidade pode ser com uma lente colorida, não tem mal nenhum. Nós podemos ter lentes coloridas, todos temos as nossas lentes coloridas, mas começar a perceber efetivamente o que é o mundo imaginário, que pode vir a ser maravilhoso, e o que é o mundo que nós estamos a viver no dia a dia, porque o aqui e agora é a eternidade de cada momento. A eternidade de cada momento é o aqui e o agora. Então, conseguir olhar, refletir como é que nós olhamos, como é que é
connosco isto, porque os atos são os atos que selam as promessas. São os atos que selam as promessas e não o contrário. Fazer é uma coisa, dizer é outra. Eu costumo dizer que nós não nos sentimos beijados porque nos falam de beijos, nem nos sentimos amados porque nos falam de amor. E nós também não nos sentimos abraçados porque nos falam de abraços, e nem respeitados porque nos falam de respeito. Falar só por si não é nada, a nada capacita. Já agir contém em si as palavras que estão escondidas, que não são ditas, mas que o ato está a mostrar que elas estavam escondidas, mas se podem agora revelar. Então as palavras que estão escondidas na ação nada mais são do que a voz de quem não mente, como eu costumo dizer. E a voz de quem não mente são os atos, não são apenas as palavras. Porque falar sem agir é como saciar a fome. Imaginem somente olhar para o prato. Eu olho para o prato e sacio a fome, porque estou a olhar para o prato. Falar sem agir é desperdiçar a verdade, que só a ação, só os factos podem repor, podem trazer à tona esta verdade. E olhem, para terminar, deixo-vos esta reflexão. Falar é crer, agir é ser. Então perguntem com muita honestidade e verdade, como é que é a vossa relação? Como é que foram as vossas relações? Porque dizer uma coisa e fazer outra constantemente tem um nome. Chama-se abuso. E hoje fico por aqui. E, portanto, se este episódio foi útil para si, até rima, então sentir que pode ser útil para mais alguém, para que possamos chegar sempre a quem destes episódios possa usufruir, eu convido-vos a subscrever o canal do YouTube e a partilhar este episódio, partilhar este podcast. Então que a luz nos guie e o amor nos conforte. Um abraço forte a todos, a todas e a cada um e a cada uma. Bem-ajam. Muito obrigada. Esperamos por si, todas as quintas-feiras, aqui no canal.